O nosso RJ Entrevista volta em segunda temporada em grande estilo. Hoje nós temos como convidado o ministro da Pesca e da Aquicultura, André de Paula. André, é um prazer recebê-lo aqui. Realmente uma honra ter um ministro de Estado conversando com a gente. Tudo bom? Roberta, eu que estou muito feliz por participar aí do seu programa e acho que mais do que um ministro de Estado, você está entrevistando um amigo, uma pessoa que lhe admira muito, que lhe tem por você muito carinho, vibra com seu sucesso e está muito feliz por estar aqui com você. Ministro, eu agradeço muito. Ministro, eu queria começar fazendo um balanço. O senhor começou, o ano de 2023 e faz praticamente um ano e pouco que o senhor está à frente do cargo aí, um cargo executivo. O senhor que foi um homem de tantos anos de legislativo, 6 mandatos à frente do legislativo, embora tenha passado também pelo executivo estadual. Mas como é esse desafio de estar no executivo nacional, no governo Lula, o terceiro governo Lula? Bom, primeiro dizer que todas as oportunidades que eu tive de estar no executivo, sempre os convites que me vieram foram para áreas que me tiravam da zona do conforto. Quando o Jarbas Vasconcelos me chamou para ser secretário de Produção Rural e Reforma Agrária, a agricultura era também para mim uma área que não fazia parte do meu dia a dia. A minha segunda oportunidade foi no governo de Paulo Câmara e a chance chegou para cuidar da mobilidade urbana. Eu era secretário das cidades, foi um enorme desafio. No final do ano das eleições, nos últimos dias o presidente Lula me convidou e eu acho que vale a pena aqui reproduzir o convite em que termos foi feito. Eu fui conversar com ele e ele me disse uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Ele disse: André, eu não me conformo como um país que tem quase 8.500 quilômetros de costa, que tem as maiores reservas de água doce do mundo, do planeta, são 12% da água doce do planeta está no Brasil, uma riqueza de biodiversidade, enfim. Eu não me conformo como um país que faz de combater a fome a prioridade de todas as prioridades, que faz da segurança alimentar uma questão estratégica, que o mundo reconhece que tem um potencial enorme na maior fonte de proteínas consumida no mundo, que é o peixe. Eu não me conformo como nós não conseguimos colocar na realidade isso que o mundo enxerga como um potencial que nós temos. O seu desafio, e você vai ter todo o meu apoio por isso, é fazer com que a pesca e a aquicultura se fortaleçam, é fazer avançar, é consolidar esse espaço que é nosso e que nós não estamos ocupando. E aí a gente precisa dizer que não dá para falar na pesca no Brasil sem falar no presidente Lula, Roberta, porque foi ele que no primeiro governo, em 2003, criou a Secretaria Nacional da Pesca e Aquicultura e subordinou diretamente ao gabinete da Presidência da República. Depois, no seu segundo governo, ele criou o Ministério. E agora, no seu terceiro governo, ele volta a criar o Ministério. Ele me deu uma chance muito grande, só para a gente fazer um pequeno balanço de alguns avanços que eu acho que são importantes e merecem registro. Quando eu cheguei no Ministério, eu fiz questão de conversar com todos os setores envolvidos e saber deles qual era a prioridade central. Então eu fui conversar com o pessoal da aquicultura e eles me disseram, por exemplo, André, a nossa prioridade é fazer com que nós tenhamos uma isonomia tributária com aves e suínos. Aves e suínos na sua ração, que se representa 65% do custo da produção, tem a isenção de PIS e COFINS. E o peixe não tem, e isso não tinha, e isso não se justifica. E nós começamos a trabalhar politicamente para que isso acontecesse. Veio um grande gancho, que foi a reforma tributária. Com 22 anos de Congresso Nacional, com um trânsito muito diferenciado, porque fui líder ao lado dos líderes que hoje estão lá, nós conseguimos incluir no texto da reforma tributária essa isonomia. E ontem, o presidente Lula, aliás, o ministro Fernando Haddad, anunciou uma outra grande conquista, que foi a inclusão do peixe na cesta básica nacional, ou seja, sobre peixe, sobre crustáceo, você vai ter uma incidência zero de tributos. Então, de uma vez só, nós conseguimos essa isonomia tributária e agora a ração do peixe, a exemplo do que ocorre com suínos e com aves, não tem mais a incidência de tributos, nós conseguimos colocar o peixe na cesta básica e outros avanços também. Por exemplo, na área da pesca artesanal, que é aquele pescador que sobrevive da pesca, que é aquele pescador que faz face ao seguro-defeso. O seguro-defeso é um apoio que o governo dá ao pescador quando ele está proibido de exercer a sua profissão. Exatamente para garantir que haja uma preservação das espécies. Aí o governo, durante 3 meses, 4 meses, dependendo da área, ele chega com um apoio.
esse pescador tinha muitas dificuldades, porque no período em que ele recebia Bolsa Família, e esse é um pescador que realmente é carente, quando ele passava a receber o seguro-defesa, ele deixava de receber o Bolsa Família. E muitas vezes, Roberta, quando ele ia voltar a receber o Bolsa Família, ele demorava tanto para entrar de novo no programa que já chegava o seguro-defesa de novo. A partir de uma medida provisória, a que recriou o Bolsa Família, nós colocamos dentro do Congresso Nacional, foi aprovado e o presidente sancionou, que seguro-defesa e Bolsa Família não são excludentes. Eles se completam. Então, essa você não tem ideia de como foi importante. Uma medida importante. Muito importante. E ainda destaco mais uma coisa. Quando eu cheguei lá, eu encontrei 240 mil solicitações de registro de pescador sem sequer ser analisadas, o que é uma obrigação do Estado. O Ministério tem, de fato, um corpo funcional pequeno que nós estamos redimensionando. E o presidente Lula, com muita sensibilidade, quando eu levei essa questão para ele, me autorizou a chamar a parceria do ministro da Previdência, Carlos Lupe, do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Nós fizemos uma força-tarefa que funcionou aqui em Pernambuco. Nós reunimos 65 dos melhores técnicos e nós, durante 2 meses, lá no hotel do Sesc, em Guadalupe, esse pessoal... Ali também tem a questão das marisqueiras, né? Que faz um trabalho muito bonito ali. E só nessa tirada de 2 meses, nós descemos de 240 para 180. Nós aprovamos 140 novos registros de pescador. Isso foi uma coisa que me deu muita alegria no ano passado. Enfim, o desafio é grande. São áreas, o Ministério tem 4 secretarias nacionais, uma que cuida da pesca artesanal, que apoia o pescador e a pescadora artesanal, um que cuida da pesca industrial, uma que cuida da aquicultura e uma que cuida de pesquisa, de monitoramento, é quem registra as embarcações, os pescadores, é quem cuida do planejamento, é quem cuida da estatística, é quem diz como projeta o que nós vamos fazer no futuro. Em grande escala, vamos dizer assim, o ministro Lula está satisfeito com o seu trabalho? O que o senhor sente? É sempre difícil dizer isso, mas assim, os contatos que eu tenho tido com ele são sempre muito bacanas, porque ele gosta da pesca. Eu não sei se você sabe, acho que até você não sabe. Com 4 meses ou 3 meses de governo, o meu chefe de gabinete entrou no gabinete e disse: André, o presidente Lula gosta de pescar. E ele gosta de usar lá o lago do Palácio da Alvorada. A gente já viu assim, algumas vezes na mídia ele pescando, exatamente. Exatamente. E ele, quando chegou lá, o lago estava realmente sem nenhuma condição de pesca, de nada. E aí ele mandou fazer uma reforma e me incumbiu de conseguir os peixes. E o engraçado é que uma pessoa que nos ajudou a fazer isso... E o senhor conseguiu? Consegui. E uma das pessoas que me ajudaram, porque é um amigo de Câmara dos Deputados, foi o governador Caiado com a Emater de Goiás. Eu liguei para Caiado e o presidente não me pediu que colocasse peixe, não. Ele mandou a lista dos peixes que ele queria. E olha que Caiado é contra o Lula. Ajudou o Lula de uma certa forma. Então, assim, ele gosta muito. E aí, uma certa feita, achei muito engraçado também, porque nós estávamos numa solenidade e ele estava logo nesse período de arrumar o lago lá. E aí ele estava num dia que ele estava muito descontraído e começou a mencionar todos os ministros presentes. Aí eu fiquei pensando, como é que ele vai falar de mim? Aí ele olhou assim e fez: o ministro André de Paula, veja, o pessoal critica porque eu recriei o Ministério da Pesca. Se peixe desce na terra era agricultura, mas peixe dá no mar, peixe dá na água. E André conhecia pouco de peixe. Eu comecei, mas ele levou assim, numa esportiva. Assim, a relação com o presidente é muito boa, até porque, saindo da área da pesca e entrando na área da política, o destino me deu um grande privilégio. Eu sempre fui adversário do presidente Lula. É isso que eu queria saber. O senhor sempre foi adversário do presidente Lula e, de repente, foi convidado para trabalhar no governo dele e está lá com ele. Aí eu queria perguntar para o senhor uma coisa. Recentemente, José Dirceu disse que o governo Lula é de centro-direita. Depois tentou se retificar, disse que era de centro-esquerda. Qual é a sua opinião? O governo Lula é de centro-direita, de centro-esquerda, é de centro, é de esquerda, é o quê? Eu acho que o governo Lula é um governo plural. Eu acho que o governo Lula retrata essa pluralidade de posições que o Brasil tem representados no Congresso Nacional. Então você tem lá, por exemplo, o ministro Silvio Costa Filho, Silvinho, que é de direita. Que representa, e nem entrar nisso, eu estou dizendo assim, ele representa um partido que, objetivamente, do ponto de vista formal, é um partido de oposição ao presidente Lula.
o líder do partido é o governador Tarcísio, um dos líderes mais importantes, todos sabem, um ex-ministro do presidente Bolsonaro. No entanto, para governar o país, nós precisamos de votos. Eu me lembro que muitos jornalistas chegavam para mim no começo dessa construção política do presidente Lula e me diziam assim: André, o União Brasil tem 50 e tantos deputados, mas tem 30 que votam contra, tem 22 que votam contra e tem 3 ministérios. Eu digo, veja, ele tem quantos que votam a favor? Tem 30 votos a favor. Isso faz uma diferença enorme, porque poucos partidos têm uma bancada de 30 votos. Então, o apoio do União Brasil, o apoio do Republicanos, o apoio do MDB, o apoio do PSD são fundamentais na governabilidade. Sem interromper, já interrompendo o senhor, isso não deixa o povo meio confuso? Porque a gente fica, tá com Lula, tá em oposição a Lula, daqui a pouco vira Lula, aí não deixa a população que estava tão dividida, porque estava antes, na eleição, estava ou era Bolsonaro, ou era Lula, ou era Lula, ou era Bolsonaro, e era uma briga interna. Não deixa a população meio confusa do político estar de um lado, daqui a pouco está do outro? Roberto, eu acho que as pessoas vão percebendo que uma coisa é um embate eleitoral, é a eleição. Ali tem um certo nivelamento ideológico, você tem que ter um mínimo de afinidade para estar no primeiro ou no segundo turno com a candidatura. Outra coisa é governar. Eu sou daqueles que advoga que, passada a eleição, a gente precisa desmontar o palanque. Quer dizer, a responsabilidade de governar o país ficou com alguém que não pode ter a dimensão apenas do seu partido ou da sua coligação. Ele precisa ir muito além. O Brasil é um país plural, nós temos muitos partidos. Construir a maioria que permite governar, que permite fazer as mudanças, que permite implementar um programa que foi fruto de um compromisso do presidente com o povo, exige sustentação política. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a realidade do dia a dia, da dureza de governar, das dificuldades, das dissidências, dos desagrados, não é? Inclusive internos. Não é? Você tem, às vezes, uma insatisfação de alguém que é do PT, que é do PCdoB, que é do PSB, que são partidos do núcleo duro ideológico do presidente Lula. É natural que o tenha. E numa hora dessa você tem, eu vi essa semana, um levantamento e mostrando que, no mínimo, 13 deputados do PL sempre votam com o presidente, com as matérias do presidente, sobretudo aquelas que dizem respeito à governabilidade. Isso é importante, isso é muito bom. Eu quero pegar esse gancho, por falar nesses deputados que votam, como é que está essa relação, como é que o senhor analisa essa relação? Lula, Congresso Nacional, Arthur Lira dificultando todos os dias as pautas do governo Lula. Eles já tiveram uma conversa íntima no Palácio da Alvorada, conversaram, mas continua travada a relação. E o senhor, como tem uma experiência muito grande, a gente está falando aqui de uma pessoa que passou praticamente 30 anos no Congresso Nacional, sabe de tudo, já foi líder, sabe de tudo, já foi presidente de comissão. Como é que o senhor vê hoje, como ministro também, que hoje faz parte do Executivo, essa relação do Congresso Nacional com o Poder Executivo, o chefe do Executivo? Veja, primeiro, esse é, sem dúvida, o grande desafio de qualquer presidente. Se você se lembrar, antes do presidente Lula veio o presidente Bolsonaro e a relação era ainda mais complexa. Antes do presidente Bolsonaro veio o presidente Michel Temer e a relação também era muito tensionada. Antes dele veio a presidente Dilma, que terminou impedida de governar. Então, essa relação é, de fato, vamos dizer assim, o maior desafio que qualquer governante tem. O cargo de ministro da Secretaria das Relações Institucionais, o cargo do ministro Alexandre Padilha, é de longe o cargo mais complexo, o que mais tensiona quem ocupa esse cargo, exige uma capacidade de diálogo e veja... E de resiliência, ser chamado nacionalmente de incompetente, de desafeto, é complicado. Pois é, Roberta, veja, alguém tem que dizer o não pelo presidente, né? O presidente não vai dizer o não, quem vai dizer é algum assessor, é algum ministro. E o ministro que é incumbido dessa relação, ele termina por trazer esse ônus para você. Os pedidos dos deputados, dos senadores, as solicitações de interesse da sua base, dos seus estados, são infinitos. E a capacidade do governo de atender é finita. E é essa a questão central da dificuldade dessa relação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O maior craque que existe no país para resolver essa questão chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Poucos políticos, ou talvez nenhum,
tenham a capacidade de dialogar, tenham a experiência, a maturidade de quem já foi oposição, de quem já governou, que tem o presidente Lula, de quem iniciou a vida como líder sindical. No ano passado, o presidente Lula tinha um grande desafio que exigiu que ele estivesse muito recorrentemente fora do país. E isso trouxe resultados muito positivos. O Brasil foi o segundo país no mundo em a captação de recursos. E isso se deve, em grande parte, a essa mobilidade que o presidente se forçou ter, a essa retomada de uma liderança, de uma posição nacional que nós havíamos perdido. Este ano, o presidente vai se dedicar a cuidar da política também. E quando da política interna, da política assim. interna, dessa relação com o Congresso Nacional. Vou dar um exemplo que mostra o que é isso. Há alguns dias atrás, acho que foi ontem ou antes de ontem, o presidente fez um gesto que é simples, que às vezes nem acontece, mas que é muito importante e que sinaliza apreço pelos deputados. Ele pegou a deputada Isa Arruda, de Pernambuco, e ele fez questão, que é do MDB, de reunir toda a primeiro mandato, inclusive. Primeiro mandato. Reunir toda a bancada, os movimentos, estava lá até a Luísa, do Magazine Luiza, estavam lá senadoras e deputadas, e ele fez questão de, na presença da bancada feminina, sancionar um projeto que o Congresso aprovou de autoria da deputada Isa. Ele, pessoalmente, com a primeira-dama Janja, com a ministra Cida. Então, assim, são gestos como esse que são capazes de construir vínculos, de distensionar, de avançar nessa conversa. Eu não me assusto com o tensionamento da relação, é um dado da realidade, vai ocorrer sempre. A gente precisa ter muita paciência e você completou, resiliência. Resiliência, e Lula vai conseguir, porque, pelo que o senhor diz, Lula tem esse traquejo político maior do que todos os ministros dele. E essa relação com o Haddad? Dia sim, dia não, do Lula dar um puxão de orelha no ministro da Fazenda? Veja, eu acho que o ministro Haddad está saindo muito bem na sua função, é o ponto de equilíbrio do governo, é a voz da serenidade. O presidente Lula tem uma característica, que essa é uma opinião muito pessoal minha, que é muito engraçada e que às vezes surpreende as pessoas. Eu achei engraçado porque eu encontrei um amigo, eu estava lendo no avião, e esse amigo passou por mim, bateu aqui nas minhas costas e disse assim: fique tranquilo que eu não vou dizer ao presidente Lula que você está lendo. Porque ele disse: Haddad, pelo amor de Deus, pare de ler e vá trabalhar, vá liberar dinheiro. O que é que eu acho? E ele, no mesmo tom, eu ouvi uma pessoa que disse: André, a relação do presidente Lula com o vice-presidente Alckmin não está boa. Ele disse que Alckmin precisa ser mais veloz, uma coisa desse tipo. É que o presidente Lula, exatamente as pessoas que ele tem maior confiança, maior intimidade, ele escolhe para evidenciar questões que ele quer que toda a equipe perceba. Quando ele diz ao ministro da Fazenda: leia menos e converse mais, receba mais senadores e deputados. Acredite, Roberto, ele só não falou para Haddad. Ele está dando o recado para todo mundo. Quando ele disse aquilo ao vice-presidente, ele falou para todo mundo. Quem é do time, quem começa a estar na equipe, entende como ele se coloca. Como é o funcionamento. Então, ali o recado não é para Haddad, são para outros ministros, pode até, inclusive, haver uma reforma ministerial. Sempre é possível, mas eu não estou vendo no horizonte nesse momento. Não. Então, agora vamos passar para a questão estadual. Vamos. André de Paula, presidente do PSD, comanda um partido aqui em Pernambuco que vai ter um candidato a prefeito. Né? A gente já tem aí, já sabe que está numa pré-candidatura. Nesse momento a gente ainda não tem candidatos formalizados, porque a Justiça Eleitoral tem seus prazos, né? E suas regras, mas já se coloca como pré-candidato Daniel Coelho. Essa candidatura é importante para o partido porque vai ser o candidato da governadora Raquel Lira. Rapaz, é estratégica, é fundamental. Porque pela primeira vez nesses 11 anos em que o partido foi criado, nós vamos disputar a prefeitura do Recife, que é a capital, que irradia influência pelo estado inteiro, que dá uma visibilidade grande às nossas ideias, às nossas propostas. Vai ter alguém que vai levar o nosso número, vai ter alguém que vai defender as nossas bandeiras, vai ter alguém que vai colocar o nosso nome na rua. E não é qualquer um. Eu quero dizer a você que eu celebrei muito o ingresso de Daniel no partido, por tudo que Daniel representa, pelo político que ele é, pelo grau de maturidade que ele tem, pelo vínculo com o Recife que ele tem. Aliás, no dia que ele foi se filiar, eu me dei conta que eu estou um político que está naquela metade de 2 gerações. Porque quando eu fui falar, quem estava assistindo era João Coelho. E João Coelho, pai de Daniel,
eu vi como eu era menino na empresa do meu pai, João, muito novo, candidato a prefeito do Recife, arrasando os corações Coelho, de todo Coelho, mundo. João Coelho, não se esqueça. É Coelho, nota 10, só dá coelho na cabeça. Denotamos nossa tá idade. vendo? Denotamos nossa idade, não dá mais, acabou, ministro. E Coelho chegava lá e distribuía rosa para as meninas, e Coelho foi uma das Foi um fator naquela eleição. Poxa, né? Teve uma performance extraordinária, e eu me lembro que foi um dos primeiros que disse: esse rapaz tem futuro, quando ninguém pensava. Então, ou seja, eu conheci João e eu sou hoje aliado de Daniel. Me lembrei, quando falei da governadora Priscila, que Gustavo era um ícone. Sempre na foi, minha né? geração. Ainda eu acho. Para a nossa geração é um ícone. É um farol, é uma referência, é um exemplo a ser seguido e tal. E Priscila, ela era presidente do PFL jovem, eu era presidente do PFL. Nós militávamos juntos, eu fui secretário da Agricultura, ela foi minha assessora, eu fui deputado, ela foi minha assessora. Depois ela foi candidata a vereadora do Recife, contou com o apoio da minha família, dos meus amigos, dos eleitores mais próximos. Então, assim, é um vínculo muito grande. E a própria Raquel, porque João Lira foi companheiro, eu conheço o João Lira. Então, assim, interessante. Daniel, para mim, é um dos quadros mais talentosos que nós temos na política atualmente. Daniel, além de tudo, além de ser preparado, além de ser competente, eu não enxergo ele apenas como alguém que terá um papel estratégico nas eleições municipais. Quando eu olho o Daniel ingressar no meu partido, eu vejo em Daniel um parceiro para construir um partido forte, porque partido forte pode servir ao Estado. Daniel é companheiro para fazer o partido viver um novo momento. Daniel está entrando no partido não para cumprir a legislação, ter uma legenda para disputar uma eleição. Ele está entrando no partido para se vincular, para ter vida orgânica, para liderar comigo o partido. Então, eu estou muito feliz, isso repercute muito bem no estado inteiro. Eu tenho muita esperança, inclusive ele trouxe com ele também um número grande de candidatos a vereadores que se somaram aos que nós tínhamos. E nós isso que eu quero saber, como é que o senhor está trabalhando as chapas proporcionais aqui no Recife e em outros municípios? Nesse sentido, a gente avança bastante. Aqui em Recife, nós temos uma chapa muito competitiva, com nomes muito bons. Eu vou até declinar de citá-los, porque seguramente eu vou esquecer alguns nomes, mas são nomes experientes, testados então, para a gente não fazer propaganda eleitoral. É verdade, é verdade. Mas, enfim, é uma chapa muito consistente, que permite ao partido imaginar que nós vamos ter uma bancada muito expressiva na Câmara Municipal na próxima legislatura. Quantos mais ou menos o senhor acha que faz? Eu acho que não é absurdo imaginar que nós possamos ter entre 4 e 6, eu acho que 5 com certeza. Essa é a minha previsão. É um bom número na Câmara. Em Petrolina nós vamos fazer algo parecido com isso, 4 a 5 vereadores. E na terra da governadora Caruaru? A gente está aqui com o Tony Gel aqui atrás, eu quero saber. O Tony Gel está curioso para saber. Veja, nós temos hoje um vínculo com a governadora e o partido hoje está na base da governadora. E o projeto é fortalecer a liderança da governadora, tanto quanto enquanto governadora, para que ela tenha melhor condição de governar, quanto também enquanto líder política com dimensão nacional, que precisa de um apoio de um partido que tem 15, a maior bancada do Senado hoje é do PSD, inclusive o presidente do Congresso Nacional. Nós temos 44 deputados federais, 2 governadores, 6 prefeitos de capitais, estamos espalhados no país inteiro, é um partido que cresce muito, e esse partido hoje, seus líderes todos, estão apoiando a governadora Raquel Lira. Se esse apoio vale e valeu para quase todos os municípios de Pernambuco, avalie em Caruaru, que é a terra da governadora. Então, o partido lá tem uma posição de alinhamento com a governadora está com o prefeito Rodrigo Pinheiro, e o partido lá estará com o prefeito, apesar da minha enorme vinculação a Tony Gel. Aliás, Tony Gel não sabe, mas eu vou repetir aqui. Quando a gente conversava, eu e a governadora Raquel, isso eu não sei nem se eu podia dizer, mas vou dizer. E aí ela brincou comigo e fez: André, tu vai me dar o 4º drible. Aí eu disse: por quê? Disse, não, porque lá atrás a gente conversava, você estava do meu lado, aí você saiu para apoiar a Tony Gel. E aí não me apoiou. Aí depois, na saída, você lançou um candidato em Caruaru, 4 anos depois, porque como ela se elegeu governador, eu era deputado federal, de certa forma a gente perdeu o vínculo, e eu achei que era importante para o partido ter um candidato próprio. E aí nós lançamos Rafael Delon. 4 anos depois, foi o 2º drible. Depois eu lhe convidei para ser senador na minha chapa, você me deu o 3º, eu quero saber se você vai me dar um drible agora. Eu disse: não, governador, agora nós vamos estar juntos, vamos trabalhar para o Pernambuco, vamos fortalecer sua liderança. Eu acredito no seu talento, eu acredito em você como governadora, como uma liderança de futuro, como alguém que projeta Pernambuco para o Brasil. Você vai contar com o meu apoio, com o apoio do PSD, é isso que nós estamos fazendo. E a governadora está fechada com Lula?
Eu acho que a governadora hoje, o presidente Lula e a governadora têm uma relação que merece ser colocada em evidência, porque é uma relação daquelas republicanas, democráticas, civilizadas, né? Então, assim, o presidente Lula tem aliados, inclusive do seu partido, que é muito forte em Pernambuco, são 2 senadores. O presidente Lula tem um vínculo histórico, que a gente sabe, com o PCdoB, com o PSB, mas o presidente Lula é um político maduro, é um político que faz política em Pernambuco com um carinho todo especial. Pernambuco tem 5 ministros, Pernambuco tem o presidente do Banco do Nordeste, Pernambuco tem o superintendente da Sudene, Pernambuco tem o vice-presidente da Caixa, Pernambuco tem 10 secretários nacionais e Pernambuco tem, como Lula diz, o próprio presidente da República liderando essa tropa. Então o carinho de Lula por Pernambuco é muito grande. E eu tenho muita esperança de daqui a 2 anos e meio ver a governadora Raquel e quem mais queira vinculadas à candidatura do presidente Lula à reeleição. Agora, e ela inclusive ele faz muitos gestos para ela quando vem para cá, nunca deixa de elogiá-la, elogiar o governo dela, falar com ela, é um gesto recíproco, vamos dizer assim. Agora, falando daqui a 2 anos e meio, André de Paula daqui a 2 anos e meio, o ministro André de Paula daqui a 2 anos e meio, vai concorrer à Câmara Federal, volta para a Câmara Federal ou vai tentar o Senado? Roberta, se provoca, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho muita dificuldade de pensar na próxima semana, avalie daqui a 2 anos e meio. Mas André de Paula vai seguir na política. Vai seguir na política e é muito provável que dispute eleição. E eu aprendi, nesses anos todos de militância, que existe aquela eleição que depende da sua vontade, que é a eleição para um cargo proporcional, vereador, deputado estadual, deputado federal. Isso só depende do teu trabalho, do teu engenho, da tua competência, da tua vontade, da tua garra, da tua determinação. Eleição majoritária depende de uma série de outros fatores. Independe da sua vontade. É uma construção política que pode acontecer ou não. Então, eu diria que a resposta à tua pergunta é: André de Paula vai seguir na política. Qual será o pleito, o que ele vai disputar, é algo que eu vou decidir um pouquinho mais à frente. Mas deseja o Senado, como já disputou uma vez? Veja, deixa eu dizer, por que é que eu desejo o Senado? Por que é que eu sempre desejei o Senado? Eu fui vereador, eu fui deputado estadual 2 vezes, eu fui deputado federal 6 vezes. Eu tenho um vínculo muito grande com o Legislativo, eu me sinto muito feliz quando estou no Legislativo. Completaria essa trajetória chegar na casa mais alta do Congresso Nacional. É claro, se eu dissesse a você que isso não é algo que está na minha mira, que faz parte do meu sonho, eu estaria mentindo. Agora, eu tenho maturidade suficiente para entender que isso independe da minha vontade e depende muito das circunstâncias que hoje você não tem nenhuma possibilidade de fazer uma leitura que possa lhe dizer que o candidato será André, será Silvio, será, enfim, quem for. Isso é uma construção política que envolve muitos partidos, que tem influência da construção nacional. Quando eu vejo muita gente falando numa coisa dessa, eu penso só que é uma manifestação de vontade pessoal. Porque beira loucura você querer entender agora qual é a chapa que vai ser formada lá na frente. Eu tenho muita dificuldade, porque eu sou muito racional. É aquela velha história, ninguém é candidato de si mesmo, né? Isso. Querer todo mundo quer, postular todo mundo postula. Agora chega na hora, Exatamente. É complicado. Agora vamos dar um 360 aí, sair desse André de Paula, ministro André de Paula, tão conhecido por todos como político, e saber como é André de Paula na vida pessoal. André de Paula é casado, tem filho, tem neto. Como é André de Paula? Eu vou dizer uma coisa a você. Eu posso até não ser um político bem-sucedido, mas se tem uma área onde eu me dei bem, onde eu sou um homem muito feliz, realizado e bem-sucedido é na área da família. Primeiro eu escolhi uma esposa extraordinária, que é a minha companheira de todos os momentos, que foi praticamente a minha primeira namorada, que está do meu lado quando eu perco, que está do meu lado quando Patrícia eu ganho. É o nome dela, né? Patrícia. Patrícia é extraordinária e foi a base da construção que se segue. Depois 3 filhas incríveis. Cacau, só mulher. Só Cacau, mulher. que é secretária de Cacau, Cultura. que é secretária de Cultura. Deia, que foi até recentemente secretária de Desenvolvimento Social em Olinda e que agora sonha em chegar na Câmara de Vereadores do Recife. E Candinha, que é advogada. 3 genros que são quase como filhos. Luiz Felipe, Marquinhos e Vitor. E 5 netos que são a alegria da vida da gente, que nos motivam todos os dias, que enchem a casa da gente de amor, de alegria, todo dia. E essa geração, e você sabe disso, tem uma vantagem. Eu fico com pena do meu pai. Porque, por exemplo, eu hoje vejo meu neto todo dia. De manhã, não há possibilidade de eu me acordar e não ter uma foto de Cadu, que é meu neto mais novo, que vai fazer 1 ano aqui daqui a uma semana,
Ele, todos os dias, a primeira coisa que Candinha faz é botar uma foto. Bom dia, família, cheio de alegria. Isso é um negócio... Aí eu estou em Brasília. Quando você me vê em Brasília, numa reunião tensa, que está todo mundo de cara fechada e eu estiver sorrindo, é porque eu vi uma foto de um neto que chegou. Então, se tem uma área que, se eu reclamar, Deus castiga, é nessa construção familiar. Sou muito feliz com isso que eu consegui construir ao lado de Patrícia. Que coisa boa. Ministro, e algum recado para a gente concluir aqui essa entrevista, esse papo tão gostoso que o senhor fez, um passeio incrível da política nacional, a política local, a vida pessoal? Bom, Roberta, primeiro dizer que, como eu tenho vindo menos a Recife, menos a Pernambuco do que eu gosto, voltar a encontrar amigos é sempre um motivo de muita alegria. Participar de um programa como o que você me dá a oportunidade de participar é sempre também uma forma de chegar nesses amigos, de dizer a eles um pouco do que está acontecendo agora. Eu quero reafirmar aquilo que me move na vida pública, o compromisso que eu tenho desde que entrei na vida pública. O meu compromisso é com Pernambuco, é com tudo que diga respeito a Pernambuco. Eu estou num ministério que muitas vezes tem limitações, mas eu procuro receber prefeitos, deputados, lideranças, empresários e procuro ajudar Pernambuco em todos os ministérios, aonde eu possa fazer. Então eu queria reafirmar primeiro o meu compromisso com Pernambuco e depois dizer que eu estou muito otimista. Apesar de todas essas dificuldades, eu sou muito otimista, tanto em relação ao governo do presidente Lula, que eu tenho muito orgulho de participar, quanto em relação ao governo da governadora Raquel Lira, que é uma mulher corajosa, que tem enfrentado uma oposição ferrenha, mas que tem talento, mas que sabe o que faz, mas que tem projetos extraordinários para Pernambuco. O Mães de Pernambuco que ela lançou ultimamente, está tendo uma repercussão no interior inteiro, isso é muito positivo. Vê-la ontem lá na Stellantis, quando se concretizou, e aí a gente precisa fazer justiça ao presidente Lula. Eu tive lá na Stellantis com o presidente Lula no ano passado. Nós visitamos a fábrica e naquela visita, todos sabem que naquela fábrica tem o DNA de Eduardo Campos e do presidente Lula. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Naquela visita, no final, nós fomos para uma sala reservada ao presidente Lula, a primeira-dama, 5 ministros, entre eles eu e algumas pessoas da Stellantis. A governadora Raquel, a vice-governadora Priscila, e eles estavam inquietíssimos, angustiados, porque eles precisavam renovar os incentivos fiscais que possibilitariam eles a investir mais 13 bilhões. E eles fizeram um apelo ao presidente Lula, e poucas pessoas têm tanta sensibilidade em relação à importância da indústria automotiva quanto o presidente Lula. É evidente que ele não podia se comprometer ali, mas todo mundo sabe que ele foi determinante para que a gente aprovasse aqueles incentivos e que, como decorrência daqueles incentivos, a gente viveu um grande momento para Pernambuco. 13 bilhões. É o maior investimento que ocorre no país nessa área nesse momento. E está sendo feito em Pernambuco. E isso está acontecendo porque Pernambuco é um estado que cada vez mais é mais competitivo e a gente tem muito a ganhar com isso. Então, essa parceria do presidente Lula e da governadora Raquel Lira é algo que é fruto de uma maturidade, de um espírito público elevado, mas é, sobretudo, algo que diz muito do compromisso que o presidente Lula e a governadora Raquel Lira têm com o que interessa. Partido é coisa secundária. O que importa é aquilo que nos une. E o que nos une é construir um Pernambuco melhor, mais justo, mais desenvolvido. E isso passa muito pelo presidente Lula e pela governadora Raquel Lira. Ministro, foi um prazer, viu? Prazer Adorei. Foi meu, Roberta. O RJ Entrevista conta com o apoio da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 32 municípios do estado.